Minas Urgente e oferecimento limpador perfumado Azulim. Casa limpa perfumada, qualidade Start. Pedestres em perigo. 5 pessoas foram atropeladas na região durante o final de semana. 4 morreram. Visita inesperada. Onça é vista circulando pelas ruas de Araxá. Ela queria entrar em um supermercado de todo jeito. Café caro. O consumo da bebida despenca depois de disparada dos preços. Leilão fantasma. Hotel histórico é colocado à venda, mas não desperta interesse de compradores. Você é o repórter. Falta de sinalização de trânsito é motivo de preocupação de moradores de bairro em Uberlândia. Hoje é segunda-feira, 26 de maio. Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação para você. Quero desejar a todos uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana. Vamos juntos com muita informação aqui no Minas que você conhece e espera. Jornalismo dinâmico com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço que faz questão da sua participação. Aqui você tem voz ativa, Bandzap tá liberado. Vamos de editor aqui, o negócio aqui tá acelerado. Então eu vou continuar aqui, tá bom? Bandzap tá liberado para você aí, então você pode comentar os assuntos de hoje comigo, você pode mandar as suas broncas, aqui você tem voz ativa, tá bom? A gente também tá ao vivo lá no nosso YouTube, você pode se inscrever no nosso canal, tá? Vai lá que você acompanha a programação ao vivo, pode rever toda a programação e também as nossas redes sociais, @BandTriângulo, Instagram, Facebook, tem notícia o dia inteiro para você, as minhas redes, @Bagnetti, acompanha o amigo, tá bom? Ó, segunda-feira começando com muita notícia, o programa tá acelerado, não vamos perder tempo não, tá bom? Vamos começar falando desse trânsito maluco. Olha só como é que começou a nossa segunda-feira, região central de Uberlândia, um ônibus do transporte público e vários carros. Um acidente impressionante. Carlos Vilela abre o programa de hoje, está ao vivo aqui com a gente. Muito boa tarde, boa semana para você, Vilela. Boa tarde, boa semana, Bagnetti, para todos ligados no Minas. Pensa numa manhã tumultuada no hipercentro de Uberlândia, Bagnetti, na hora de maior movimento, que é a hora em que abre os estabelecimentos comerciais no centro da cidade, e um transtorno danado no trânsito por conta desse acidente que aconteceu ali quase na esquina da Machado de Assis, entre a Machado de Assis e a Tenente Vimondes, área central de Uberlândia. Este ônibus do transporte coletivo acabou arrastando pelo menos 9 motocicletas e 6 automóveis. A batida foi de extrema violência, haja vista aí as imagens de alguns dos carros que foram os mais atingidos. Teve um veículo que foi prensado contra a parede de uma loja, ou seja, ele foi empurrado para a calçada e acabou batendo também com a frente na parede da loja. Ficou completamente danificado. Várias motocicletas ficaram aí espalhadas, caídas aí na rua, na Avenida Afonso Pena, e desses todos os transtornos que aconteceram, se há um ponto positivo é que ninguém foi atingido, principalmente por esses carros que foram lançados aí na calçada. Não passava ninguém naquele momento do acidente. Muitos cacos, muitos estilhaços de vidros, partes dos veículos que ficaram espalhadas aí neste trecho da Afonso Pena, e CETRAN, bombeiro e polícia militar tiveram que fazer aí não só o resgate da única pessoa que foi socorrida, que foi a motorista do ônibus. Ela teve que ser socorrida por conta do estado de choque que ela ficou, ela não teve ferimento. A empresa, por nota, a empresa Autostran informou que opera a linha e lamenta o transtorno, informa que não houveram feridos, apenas danos materiais. A empresa também irá apurar o que ocasionou o acidente e reforça que todos os veículos passam por manutenções periódicas e que os ônibus são imediatamente recolhidos à garagem e substituídos quando se envolvem em acidentes ou qualquer outro problema mecânico. Ainda esclareceu na nota a empresa que o seguro de terceiros foi acionado. E é bom que o seguro seja acionado mesmo, porque situações como a da proprietária de um dos carros mais atingidos, aliás, perda total, falou com a nossa reportagem sobre o susto e por muito pouco
ela também não foi atingida dentro do veículo. Veja. Foi assustador, porque saí 2 minutinhos do carro, estacionei ele, vim numa loja para poder resolver algumas coisas e o carro estava parado e saí do carro, fui até a loja. No que eu entrei na loja, a moça que estava conduzindo o ônibus, né, veio rápido, ela estava rápido, né, veio rápido sobre a Avenida Afonso Pena e veio arrastando aqui essa stand de moto, né, e pegou meu carro. Foi desesperador, é um choque imenso que a gente usa como trabalho, né, buscar menino na escola, e realmente é assustador. Foi um baque muito grande. O meu carro deu perda total. Foi um strike que aconteceu no centro de Uberlândia ali, ó. Você está vendo o tamanho do estrago. Daqui a pouquinho eu vou mostrar as imagens para você do momento do impacto. Câmeras de segurança registraram aí então essa pancada. O ônibus perdeu o controle, levou moto, levou carro. Olha só, por sorte ninguém ficou ferido, mas o tamanho do estrago, uma das principais, se não for a principal avenida da cidade de Uberlândia. Olha só o estrago, daqui a pouquinho eu mostro o momento do impacto para você. 2 pessoas morreram atropeladas, acidentes na BR-365 e 050, tá certo? Isso aqui na região durante o final de semana marcado por muitos atropelamentos. Gustavo Galvão é que está chegando ao vivo agora. Boa tarde, boa semana para você, Galvão. Ei, Bagnetti, boa tarde para você. Uma ótima semana a todos que acompanham o Minas Urgente, a programação da Band Triângulo. A gente começa então a narrar o fato do atropelamento que aconteceu na BR-365 na manhã de sábado, na altura ali do trevo do bairro Alvorada, aqui na cidade de Uberlândia. Uma mulher de 55 anos, ela tentava atravessar a via em local proibido quando de repente foi atingida em cheio por um carro. As equipes de resgate até chegaram ao local para tentar algum tipo de reanimação, mas nada disso foi o suficiente e a morte foi constatada na hora. O outro fato aconteceu, conforme bem dito por você, na BR-050, só que desta vez no quilômetro 27. Um homem, curiosamente, ele foi atropelado pela própria carreta enquanto realizava uma manutenção diferencial no veículo. Em certo momento ele se desengrenou e passou literalmente por cima dele. O que resta então, Bagnetti, é a gente lamentar e desejar as condolências para a família dessas 2 vítimas em um sábado violento nas rodovias federais que cortam a cidade de Uberlândia, região do Triângulo Mineiro. Volto com você. Obrigado, Galvão. Lamentavelmente, e não para por aí, tá? A polícia procura por um motorista que fugiu depois de atropelar uma mulher no bairro Tiradentes, em Araxá. O acidente foi na noite de sábado, tá? Ela tinha 20 anos. Informou que estava caminhando próximo à calçada quando o carro a atingiu. Ela teve um ferimento grave no joelho e muitas escoriações. Foi encaminhada pelos bombeiros à UPA de Araxá. Mais um caso. E também vou além, tá? Tem mais um atropelamento, minha diretora? Tem mais um? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você, tá? Um homem foi lançado para fora do carro durante um acidente essa madrugada, região de Araxá também. Segundo os bombeiros, o carro em que ele estava, olha só, acabou capotando na BR-146, sentido Serra do Salitre. O condutor foi ejetado do veículo, tá? E foi encontrado consciente com algumas escoriações. O passageiro que usava o cinto de segurança não ficou ferido. Olha a importância do cinto de segurança. Os 2 homens permaneceram às margens da rodovia aproximadamente por 1 hora até conseguirem pedir socorro e foram levados também à UPA de Araxá. Diante de tantos acidentes, né, nesse mês, eu preciso fazer um alerta para você. Maio Amarelo é um lembrete, tá, que a vida vem em primeiro lugar. E no trânsito, toda escolha conta muito. Por isso, a Velox Pneus entra nessa campanha com tudo e faz um convite para você. E você precisa fazer um check-up de graça, tá, com a segurança e os profissionais especializados da Velox. E tem mais, tem oferta para você trocar os pneus do seu carro, do seu veículo. Pneu Aro 13 a partir de R$ 229,90, pneu Aro 14 a partir de R$ 239,90, tem pneu Aro 15 a partir de R$ 289,90, pneu Aro 16 a partir de R$ 319,90 e pneu Aro 17 a partir de R$ 399,90. Lembrando, você pode acompanhar todo o serviço realizado junto com os especialistas da Velox Pneus. E isso é muito legal, né? Eu particularmente gosto de acompanhar o serviço ali de perto, fica ali só olhando,
né, para entender esse serviço que é de extrema importância. Então faz o seguinte, liga agora, agenda a manutenção do seu carro, é o 0800 700 1800. Começa a semana com seu carro revisado e pneus novos. Combinado? Vem de Velox aqui no nosso Minas Urgente. Olha só, a gente segue falando dos atropelamentos. Uma idosa foi atropelada, não resistiu aos ferimentos, acabou morrendo. É Juliano Carlos que tem as informações ao vivo pra gente. Boa tarde, boa semana, Juliano. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Infelizmente, tivemos esse atropelamento no final de semana aqui em Uberaba, em uma das ruas mais movimentadas do bairro Santa Maria, Rua Goiás, na tarde de sábado. As câmeras de segurança flagraram, inclusive, esse acidente. A imagem é muito forte e, segundo informações da Polícia Militar, essa senhora de 90 anos estava caminhando pela calçada da via, decidiu fazer a travessia e, quando ela estava atravessando, foi atropelada por esse veículo Onix de cor vermelha que era conduzido por uma mulher. Com impacto, Bagnete, essa senhora foi lançada contra o para-brisa do veículo e posteriormente contra o asfalto. Uma ambulância do SAMU foi ao local, constatou que ela teve várias fraturas e também traumatismo craniano. Ela teve parada cardiorrespiratória no momento em que estava sendo atendida. As equipes fizeram massagem de ressuscitação cardiopulmonar, levaram essa senhora para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, mas infelizmente, minutos após dar entrada na unidade hospitalar, ela não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. A condutora do carro acionou o socorro, acionou também os familiares dela, que acompanharam essa idosa até o hospital, deram todo o apoio, mas infelizmente, devido à gravidade e aos ferimentos, Bagnete, ela não resistiu. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, passou por exames, depois foi liberado. A família velou e sepultou essa senhora neste final de semana aqui em Uberaba, infelizmente. Bagnete, mais uma vítima do trânsito uberabense. A cena é muito violenta, a cena é muito triste, rever isso dói o coração da gente. Tá? E também tivemos, é melhor até tirar essa imagem, tira essa imagem porque ela é muito terrível. Também tivemos um outro idoso que também perdeu a vida por conta de um atropelamento em uma rotatória, né, Juliano? É isso mesmo, rotatória da Avenida Djalma Castro Alves, no bairro Uberaba 1, no entroncamento com a rodovia AMG 2555, de acesso a Uberaba até Nova Ponte. Esse senhor, 67 anos, segundo testemunhas, estava caminhando, mora ali na região do bairro Uberaba 1, e quando ele foi atravessar a rotatória, foi atropelado por um veículo de cor preta que era conduzido por um homem. Ele também foi lançado contra o asfalto, teve vários ferimentos. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e SAMU foram no local, prestaram atendimento, mas infelizmente devido aí ao traumatismo craniano, entre outras fraturas, ele não resistiu. A área foi isolada, o perito criminal Mário Henrique da Polícia Civil realizou os trabalhos técnicos, depois o corpo foi para o Instituto Médico Legal, passou por exames e também foi liberado para os familiares realizarem velório e sepultamento. Bagnete. Obrigado, Juliano. Olha só, 5 atropelamentos que a gente trouxe para você só esse final de semana, com 4 mortes. Você viu em algum dos casos pessoas mais idosas, de mais idade, que têm a locomoção, aí, a mobilidade reduzida, então o risco é ainda maior, tá? Fica aqui os nossos sentimentos, essas famílias, e o alerta. Muito cuidado aí, então, ao andar a pé, próximo à rodovia, nessas travessias, pistas de maior movimento, lamentavelmente, tá certo? Próximo a Rio Paranaíba, MG 230, tá? Ela ficou parcialmente interditada na noite de sábado para domingo, né? Porque por volta de 10 da noite, esse caminhão que você está vendo aí bateu em um barranco. O motorista disse que ao realizar uma curva à esquerda, sentiu o volante puxar para o outro lado, perdeu o controle. Ele não ficou ferido, mas o caminhão ficou destruído e a pista interditada. Vai saber se quebrou uma barra de direção ou coisa do tipo, né? A questão da manutenção. Agora há pouco a gente estava falando de manutenção, de pneus novos, o pessoal da Velox aí está nessa campanha muito importante do Maio Amarelo. Um caminhão, independentemente do veículo, aí, do ano e tudo, precisa estar com a manutenção em dia. Vamos falar de saúde, porque olha só, lá em Araxá foi publicado o decreto de situação de emergência em saúde pública no município. César Campos é que tem as informações. Boa tarde, boa semana para você, César.
Ei, Magnete, boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse regulamento, essa determinação tem a ver com o aumento da síndrome respiratória aguda grave, recebendo mais casos aqui na rede pública de saúde. Quem está aqui ao meu lado é a Samira Reis, ela que é assessora da Secretaria de Saúde, vai dar mais explicações para a gente. Houve um aumento significativo nos últimos meses e, em especial, na última semana, né, Samira? Isso, nós estamos monitorando o número de casos e observamos um aumento mais expressivo nessa última semana. Então, em virtude disso, a publicação do decreto, né, justamente para facilitar a gestão, adotar medidas administrativas para ampliar atendimento médico, para habilitar leitos nos hospitais para garantir assistência mais segura aos nossos pacientes. Na prática, o que o decreto ajuda em vocês na questão técnica, na questão de contratação, por exemplo? Isso, tudo no serviço público é um processo muito burocrático para compra, aquisição. Então, esse decreto ele facilita, ele torna mais ágil esse processo, tanto de contratação, quanto compra de materiais, equipamentos. Você falou aí no aumento da procura da população. Como é que está a situação hoje nas AMES e também na UPA em relação a esse atendimento? Isso, em virtude desse aumento expressivo de atendimento, de procura por atendimento na UPA e nas AMES, nós já ampliamos a cobertura de médicos para justamente agilizar esse atendimento. Qual que é a orientação de vocês? As síndromes aí envolvem uma série de doenças, uma série de sintomas, né? Qual a orientação? A que momento procurar uma unidade de saúde, sabia? Sempre se apresentar dificuldade respiratória, falta de ar, né? Um esforço respiratório associado à febre. Então, sempre procurar o atendimento médico para que o atendimento seja mais seguro, com medicações adequadas a cada caso. A gente sabe que tem alguns casos mais leves em que a medicação já vai resolver, agora nas situações mais graves também. Como é que está a questão dos leitos aqui na cidade? Sim, nós observamos principalmente esse quadro respiratório mais complicado em crianças. E, em virtude disso, nós estamos buscando aí a habilitação de mais leitos de pediatria na Santa Casa, para garantir a internação dessas crianças. Ok, Samira, muito obrigado pela sua participação. Então tá aí, Magnete, a situação aqui em Araxá não é grave ainda, mas o pessoal deve ficar atento, em especial nos primeiros sintomas, já procurar as unidades de saúde. Eu volto com você. Obrigado, César. Agradeço a nossa entrevistada aí, né? Mais uma cidade se mobilizando para dar conta de atender aí a quantidade de doentes. O estado de Minas Gerais já está em alerta. Muitas cidades da nossa região também para tomar medidas mais ágeis e atender a população em Araxá entrando nesse rol, tá bom? Mais um caso de meningite está sendo investigado na região, dessa vez em Presidente Olegário. Uma criança de 9 anos está internada no Hospital Regional com a suspeita da doença. A Prefeitura informou que o material necessário para o exame já foi coletado e encaminhado à Fundação Ezequiel Dias para análise laboratorial. A Secretaria Estadual de Saúde de Minas informou que acompanha o caso. Vamos torcer para que não se confirme, tá certo? Mas aí, de novo, a gente vem falando da necessidade de se vacinar. E olha só, a dengue ainda está matando em Minas Gerais. Os números seguem alarmantes. Uma criança morreu esse final de semana em Uberlândia. A suspeita é que ela é a vítima mais recente da doença aqui na cidade. Carlos Vilela está de volta com as informações. Vilela. E o que não dá, Magnete, é colocar na conta total do tempo chuvoso. A gente está entrando num período de estiagem, mas o mosquito continua proliferando e a consequência é essa. O estado inteiro está em sinal de extrema alerta, já são 70 mil casos confirmados em Minas, com 72 mortes também confirmadas, de acordo com o painel de monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde. A região contribui com esses números, principalmente o Triângulo Mineiro, com grande parte. Viu? Uberlândia, por exemplo, 11 mil casos confirmados. É muita gente com dengue e 20 mortes também confirmadas. A última, como você disse, neste final de semana, um menininho de 12 anos, né, provavelmente por consequência, por complicações decorrentes da dengue. A Prefeitura aguarda aí posicionamento aí dos resultados dos exames que são feitos pela FUNED. Situação crítica também em Uberaba, mais de 2.900 casos já confirmados, com 16 mortes em Uberaba. Araxá, no Alto Paranaíba, também 1.500 casos confirmados. Patrocínio são 1.380 casos
pessoas com dengue e 2 mortes em Patrocínio estão em investigação. É bom lembrar, hein? Patos de Minas também preocupante, 1.084 casos confirmados, 5 mortes em Patos de Minas por conta da dengue. As prefeituras, elas seguem com ações de combate, como mutirões de limpeza, aplicação de fumacê e campanhas de conscientização, sobretudo, né? Mas o alerta continua, a população, Bagnete, precisa fazer a parte e acabar com os criadouros, senão não vai acabar com dengue, não é mesmo? É verdade, Carlos Vilela, a situação pode ser ainda um pouco pior, né? Esse caso específico dessa criança de 12 anos, né? A morte dela foi comunicada pela família, por conhecidos, aí então são servidores públicos, né? Dando conta que ela foi vítima da dengue, mas existe toda uma burocracia, existe todo um rito, né? Para se contabilizar as mortes pela doença, né? A partir do momento que se confirma o óbito, aí então ela vai ser investigado. Uma vez confirmado, ela entra para essa estatística tão triste do governo estadual, das secretarias municipais de saúde, tá? Mas a família não tem dúvida que a criança vinha aí fazendo um tratamento contra a dengue e acabou perdendo a vida. Tá? Eu sigo falando de saúde aqui agora e lembro que a saúde começa pela boca. Quero falar com você que já usa dentadura há muitos anos e gostaria de voltar a comer de tudo, sorrir sem nenhum receio, né? Parar de ficar escondendo o sorriso. Sabia que dá para você recuperar 100% da sua mastigação e ter um sorrisão completo? Sabe como? Com prótese protocolo. Não sabe o que é? Eu explico para você. A sua dentadura está te incomodando? Não consegue comer direito e não tem confiança para sorrir? A prótese protocolo é uma opção para acabar com esse problema e melhorar a sua qualidade de vida. Ela é fixada por meio de implantes dentários que devolvem a firmeza na mastigação e um sorriso completo e alinhado. Na Oral Sim você tem atendimento especializado e a melhor tecnologia para ter seus dentes fixos de volta com total segurança. Agende uma avaliação agora e renove o seu sorriso com a Oral Sim. Doutora Fernanda explicou direitinho, você viu aí, né? Você pode ter seus dentes fixos de volta com a prótese protocolo, tá certo? O lugar certo para isso é a Oral Sim, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários, reconhecida em todo o Brasil. O Brasil inteiro, falou Oral Sim, sabe da confiabilidade. Tá bom? Você pode agendar a sua avaliação, tirar as suas dúvidas, fazer perguntas, é só você ligar no 34 32 38 10 90, tá certo? Já agenda a sua avaliação. Oral Sim, confiança construída com muitos sorrisos. Olha só, o que mais se falou em Araxá esse final de semana não é muito de rir não, tá? Mas foi uma onça que apareceu perambulando pela cidade. Muitos vídeos feitos pelos moradores acabou viralizando. César Campos, da onde surgiu essa onça, amigo? Foi por aqui por perto, né? Uma área aqui por perto de mata, é costume das onças terem esse costume. Agora, esse vídeo foi gravado na noite de sábado para domingo. Olha aí a onça aí, ó. Nas imagens já é possível ver o animal no que parece ser a entrada de um estacionamento. Quem filma, Bagnete, chega até a citar que trata de um supermercado no bairro Boa Vista. Nas imagens a gente nota aí o animal bastante agitado, tentando entrar no local. Em um dos momentos do vídeo, Bagnete, ele chega até a pular na grade, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Moradores dos bairros vizinhos também relataram ter visto essa onça. Nós consultamos um biólogo sobre o assunto. Ele contou que pelas imagens é possível notar que se trata de uma onça parda, conhecida aqui na região também como sussuarana. É uma espécie bastante comum aqui na região do Alto Paranaíba e do Triângulo Mineiro. Pelas características, é um animal jovem, de jovem para adulto. O especialista comentou também que essa é uma espécie de hábitos noturnos e que se adapta facilmente a regiões no entorno da área urbana com vegetação. Ela provavelmente saiu em busca de comida. Apesar do susto, não houve registros de que a onça tenha se aproximado de algum morador ou causado algum tipo de dano. Os bombeiros e a polícia de meio ambiente não foram acionados. É aquela questão, né, Bagnete? Eles ficam por aqui para tentar, às vezes, um animal em alguma fazenda ou mesmo na zona urbana, mas realmente é uma imagem que assusta, né? Na verdade, é a gente que está ocupando o lugar dela e não o contrário. Eu volto com você. Valeu, César. Ó, sai daí de perto dessa mata aí, porque a gente nunca sabe, né? Ela apareceu, deu uma volta
e foi embora por conta própria. Você tá besta, dá de cara com um bicho desse. Você não tem visto nem onça, nem da nota de 50, quanto mais uma dessa. Com essa fera na tela, eu vou fazer um intervalo rapidinho e volto já. Ivan Negócios Imobiliários. Desde 1980, a nossa história é você. E Supermercados BH faz parte da sua família, faz parte de você. Apresentam Campanha do Agasalho 2025. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho. A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você pode doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 12 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2025. Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. Apoio Doe Calor, Espalhe Amor, Terminal Central, prático e perto de você. Realização Band Triângulo e Band FM. Sua mãe merece ouvir o melhor com a marca que ela confia. Na campanha especial de Dia das Mães, a Philips oferece aparelhos auditivos com até 50% de desconto. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Romance, drama, aventura. No circuito literário Elicer, a literatura ganha vida. Porque literatura não é apenas o que lemos, é o que sentimos. Circuito literário Elicer. Cultura, conhecimento, transformação. No Uberlândia Shopping de 31 de maio a 7 de junho. Apoio Prefeitura de Uberlândia. Com você, por todos. Colégio Atenas. Exigente como a vida. Matrículas abertas. Band Triângulo e Band FM. Patos de Minas, cidade próspera e acolhedora. Referência na agricultura, a capital do milho é orgulho para toda a região. Cidade de pessoas que produzem e geram riquezas para o desenvolvimento do Brasil. Parabéns, Patos de Minas, pelos seus 133 anos. Uma homenagem Unipan, educação que transforma. HZ Hotel, muito mais que um hotel. Em Patos, quem acelera com confiança vai de Autos. Minas de volta, agradecendo sempre a sua companhia. Daqui a pouco a gente vai te mostrar como é que foi a festa de aniversário lá em Patos de Minas, distribuição de pamonha para todo mundo, foi ó, sensacional. Um homem morreu afogado em uma cachoeira na região de Unai. Final de semana triste também, com alguns afogamentos aqui na nossa região, né, Galvão? Pois é, Bagnetti, esse homem morreu após uma pescaria na região de Santo Antônio do Boqueirão, município de Unai, que fica lá no noroeste do estado. Era por volta de 12h40 quando o Corpo de Bombeiros foi acionado para tentar usar aí as variadas técnicas de salvamento e também de reanimação, mas nada disso foi possível. Então, a morte deste homem foi constatada. Volto com você. O outro afogamento, Galvão, foi na região de Patrocínio, né? Pois é, Bagnetti, nós tivemos uma outra ocorrência também neste fim de semana lá em Patrocínio. Um homem que é natural do município de Salinas, lá no norte do estado. Ele estava no município de Patrocínio, ele havia se afogado no dia 22 de maio. Este homem tinha 53 anos e as buscas foram intensificadas no sábado. O desaparecimento aconteceu no dia 22 e as buscas foram intensificadas no sábado, dia 24 de maio, com mergulhos e também varreduras submersas. Então, por volta das 17h35, o corpo emergiu em aproximadamente 70 metros do ponto do afogamento e foi avistado por populares, que também ajudaram o Corpo de Bombeiros aí nessas buscas deste homem de 53 anos, natural da cidade de Salinas. A perícia técnica da Polícia Civil e uma funerária foram acionadas para fazer os procedimentos de praxe. Então, mais uma morte aqui no Alto Paranaíba devido a essas ocorrências de afogamentos. Viu? Muito importante as pessoas, quando forem
até rios ou cachoeiras para passar o fim de semana ficarem atentas às regras, porque a água não é brincadeira não, viu, Bagnete? Obrigado, Galvão. A gente mostra, né, principalmente na época de mais calor, o tempo mais quente, né, um aumento considerável na quantidade de afogamentos, pessoas que perdem a vida em rios, lagos, né, e coisas do tipo, é por conta do calor. Mas também tem o pessoal que faz a pesca esportiva, o pessoal que curte um lazer aí na beira da água e, lamentavelmente, acidentes como esse, né? O tempo está mais friozinho, a tendência é diminuir a frequência de pessoas nesses lugares. Mas, mesmo assim, as pessoas são apaixonadas pela natureza, pela pesca, a gente sabe disso, mas todo cuidado é pouco. Vamos falar, inclusive, que eu quero saber como é que fica o tempo, né? Começar a semana aí, como é que fica a previsão do tempo para os próximos dias. Está friozinho de manhã, o solzinho chega, dá uma amenizada durante o dia. Como é que vai ficar por agora, hein, Carlos Vilela? Pois é, Bagnete, o clima, do jeito que está neste momento, está o chamado clima gostoso. Mas se for para o sol, é aquele sol ardido dessa época do ano. Até porque a gente pode ver no barrado do céu ali, o céu azul, pouquíssimas nuvens. É a situação desta época, da estação do outono. Hoje a temperatura máxima chega a 26 graus em Uberlândia, inclusive agora 26 graus aqui onde nós estamos, entre os bairros Brasil e bairro Tibere, mas a mínima hoje já bateu nos 14 graus. Umidade relativa. Pequena interrupção aqui na transmissão ao vivo do Carlos Vilela. Ó, tá tentando restabelecer. Tirem os agasalhos do quarto. Deu certo, deu certo. Aliás, coloca o Carlinhos tirem os agasalhos do guarda-roupa para sair o cheiro. Aliás, Bagnete, continuando, podem tirar os agasalhos do guarda-roupa para sair aquele cheiro de guardado, porque a previsão está marcando, sim, uma despencada na temperatura, inclusive uma despencada de pouco de água. O motivo dessa mudança, quem vai explicar para a gente é a climatologista Alcione Wagner, porque daqui para frente, os próximos dias, a situação vai mudar um pouquinho, veja. A semana inicia com um tempo estável, sem previsão de chuva e grande amplitude térmica. Temperatura máxima entre 25 e 30 graus e a mínima entre 13 a 17 graus e a umidade relativa entre 40 a 90%. Entre a quinta e a sexta-feira, a passagem de uma frente fria pela região sudeste deve trazer umidade, com possibilidade de chuva leve e isolada entre 5 a 10 milímetros e a formação da névoa úmida, da neblina. Após a passagem da frente fria, teremos aí a massa de ar polar mais intensa de 2025 e ela deve ocorrer em toda a região sudeste, ocasionando já na sexta-feira a queda na temperatura mínima, com previsão no amanhecer de 10 graus ou até temperaturas menores, dependendo da localidade. E a máxima não deve ultrapassar a 25 graus. E essa será a tendência para o próximo final de semana e o início de junho, temperaturas mais baixas do que o normal. Obrigado, especialista, pelas informações. Importante para a gente se programar e também para ajudar. Pessoal, um assunto muito importante, tá? Que eu quero chamar a sua atenção. Você já percebeu, você está vendo aí, o frio aumentou, as noites estão cada vez mais frias, muita gente não tem sequer um agasalho para se proteger. Você já parou para pensar nisso? Corta o coração, né? É hora da gente mostrar o tamanho da nossa solidariedade e ajudar quem tanto precisa. É a campanha do Agasalho 2025 que já começou. Você é o nosso convidado nessa corrente do bem, tá? Agasalhos, cobertores, qualquer peça de frio em geral é muito bem-vinda. Para quê? A gente vai aquecer o coração de quem mais precisa. Ivan Negócios Imobiliários, desde 1980. A nossa história, você. E Supermercados BH faz parte da sua vida, faz parte de você. Apresentam Campanha do Agasalho 2025. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho. A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você pode doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 12 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor.
Campanha do Agasalho 2025. Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. Apoio. Doe calor. Espalhe amor. Terminal Central. Prático e perto de você. Realização Band Triângulo e Band FM. Eu quero te lembrar que a campanha do Agasalho conta com a Caravana do Bem, que vai percorrer vários pontos da cidade justamente para buscar as doações, tá? No ano passado, olha só que incrível, foram arrecadados mais de 50 toneladas de agasalhos. Esse ano, a gente conta com você para uma arrecadação ainda maior, para a gente ajudar ainda mais pessoas, tá? Separe suas peças de doação, leve nos pontos de arrecadação. A turma toda está te esperando. Campanha do Agasalho 2025, menos frio, mais calor, mais amor. Isso que importa. E olha só, os uberabenses ficaram sem água durante o final de semana. Começou o racionamento de novo, abastecimento comprometido na cidade, Juliano. Como é que é isso? Pois é, Bagnete, tivemos essa situação no final de semana, inclusive a Codal, através da assessoria de imprensa, divulgou uma nota agora atualizando. Os reservatórios foram abertos às 2h30 da madrugada hoje em Uberaba e estão operando normalmente. Eles foram fechados ontem, no domingo, por volta de 18h30. Isso porque nós tivemos um problema elétrico na ETA, na estação de tratamento, e demandou a manutenção. E devido a ser final de semana, o alto consumo de água, a Codal teve que fazer essa suspensão no abastecimento. Lembrando que o centro de reservação número 10 do Parque das Gameleiras está inoperante, passando por processo de manutenção desde o começo do mês. Então, nessa somatória de problemas, a medida mais viável para o momento foi a suspensão do abastecimento. Hoje, neste momento, estão todos os reservatórios funcionando, mas pode ter o racionamento de água no período da madrugada, até que seja resolvido esta situação no centro de reservação número 10 e também que a situação elétrica da pane que aconteceu na estação de tratamento de água também seja resolvido. A autarquia orienta a população a economizar, principalmente nos horários de pico e final de semana, para que não volte a ficar sem água totalmente as pessoas aqui no município. Bagnete, volto com você. Obrigado, Juliano. Pois é um problema. Final de semana o pessoal está em casa, menino não tem aula e aí você não tem água para usar. Tem que fazer esse racionamento de madrugada, enfim, pensar em alternativas para minimizar o sofrimento das pessoas. Foi assinado o investimento para trazer água do Rio Grande, mas quantos anos que vai demorar essa obra? Tá, enquanto isso, com essa pendenga aí, não vai ter água nem para fazer café. Não vai ter água nem para fazer um cafezinho. Falar nisso, quem gosta de tomar aquele cafezinho sagrado do dia a dia sabe, né? Tá caro, não é de hoje. O que acontece? O consumo ainda se manteve alto aí por um período, mas agora está caindo, o povo está deixando de comprar pó de café, porque não tem dinheiro, está caro demais, olha só. R$ 33,00 é o preço médio de um pacote de meio quilo de café hoje no Brasil. Subiu tanto que a Ana passou a comprar menos. Só que agora de marcas um pouco inferiores, o que eu costumava comprar antes, e o em cápsula, que eu tinha o hábito de comprar, acabei parando. A gente faz 2 para 1 agora, né? Em vez de fazer 2 doses, uma para cada um, a gente faz uma dose e divide. Este estabelecimento especializado em cafés gourmet vendia uma xícara por R$ 7,00 em fevereiro. Agora ela está custando R$ 10,00. Além disso, a gente vende também os pacotes dos cafés. E aí teve um aumento ali de uns R$ 8,00, varia de R$ 8 a R$ 10,00 por tipo de café. As variações climáticas, como frio, calor, excesso ou falta de chuva, impactaram as últimas safras no Brasil e no mundo. A demanda internacional também aumentou, sobrando menos para o mercado interno. Além disso, houve um aumento no custo de produção por conta do dólar. No ano passado, as pessoas consumiram mais café, mesmo com o preço subindo. No acumulado dos últimos 12 meses, o café teve uma alta de 80%. Essa disparada no valor já vem impactando o consumo neste ano, que vem caindo mês a mês. Nos 4 primeiros meses deste ano, as vendas caíram 5% em relação ao mesmo período de 2024. Surgiram até os chamados cafés fakes, produtos com pó-sabor café e não café de verdade. Por representarem risco e confundirem o consumidor, o Ministério da Agricultura proibiu a venda de 3 marcas. A Juraci percebeu que foi enganada quando chegou em casa. Só vi sabor café. E viu o preço? Preço quase o mesmo preço do café normal. Fake news, né? Segundo especialistas, o preço do café de verdade não deve cair tão cedo. Talvez numa safra 25, 26
ou um pouco mais para frente, com uma normalização do padrão de produção, pode ser que haja uma perspectiva de queda. Por hora, se cair vai ser alguma coisa muito pequena, nada muito profundo. Gente, sabor café é o quê? Poeira sabor café? É pó de móveis sabor café? Pô, que picaretagem é essa também aí para enganar o danado consumidor? Tem que parar de beber café, tem que parar. Entendeu? Dia sim, dia não, bebe um dia, falha dois, né? Aí o povo já deixa para beber o café quando chega na empresa, porque um dia as empresas estão cortando café, vai acabar essa mamata, tá? Porque ainda fica aí gastando tempo no café e gastando café que tá caro demais. Café bom é café de hotel, né? Quando você fica hospedado em hotel, vez ou outro, que é cafezão da manhã. Lá em Araxá, a expectativa era que tivéssemos de volta um belo café da manhã, tradicional, mas não vai para frente não. Traz o César Campos aqui, hotel tradicional aí de Araxá. César Campos mostrou para todo o Brasil no Jornal da Band o leilão aí desse hotel, mas não apareceram compradores, César? Será que o pessoal ficou com medo, Bagnete? A gente não sabe, né? O pessoal fala que lá é mal assombrado, né? Mas não apareceu ninguém. O fato é que, inclusive, uma nota foi emitida pela Prefeitura de Araxá. O leilão do Hotel Colombo foi encerrado sem nenhum lance. O certame foi na semana passada. O Hotel Colombo, que recebeu figuras como Santos Dumont e Getúlio Vargas, foi a leilão com lance mínimo de R$2.600.000. Esse é praticamente, Bagnete, o valor que a Prefeitura de Araxá adquiriu o imóvel lá em maio de 2012, há algum tempo atrás. A desvalorização, a gente vê nas imagens, é pelo desgaste, né? Além do prédio com rachaduras visíveis, muitos problemas internos, o complexo tem aí uma piscina, uma capela e terrenos. A área total é de 7.000 metros quadrados. Eu conversei com especialistas do mercado imobiliário, falaram que o preço está bom, mas o que eles contam é que um dos motivos que pode ter influenciado na falta de interesse é o tombamento do local. Apesar da área grande e valorizada no Complexo do Barreiro, o preço atrativo também, o novo proprietário vai ter que manter a arquitetura do prédio. Isso pode ser, na visão dos especialistas, um dos empecilhos. O outro não oficial é que o local tem sim, Bagnete, a fama de mal assombrado. Vizinhos relatam aí ter visto ali por lá um homem, uma mulher vestida de branco durante a noite, mas independente disso, a Prefeitura de Araxá informou que está avaliando as possibilidades legais da reabertura do certame, ou seja, um novo leilão, ou formas de aproveitamento do imóvel, que é muito bonito e fica numa área muito valorizada aqui de Araxá, lá no Complexo do Barreiro, 2,5 milhões para 7.000 metros quadrados naquela região. Não é caro, viu, Bagnete? Só que o pessoal tem que preservar. Eu volto com você e a gente segue acompanhando como é que fica a situação desse hotel, onde eu já tomei muito café da manhã, viu, Bagnete? Tá certo, César. Vamos acompanhar assim, torcendo para que o negócio prospere, né? Um patrimônio de Araxá, de Minas Gerais. Essa questão da preservação, né, histórica, né, impede que se mude as características do prédio e isso é capaz, de certa forma, aí afugenta os compradores. A gente acabou de ver a inauguração essa semana em Ouro Preto, falei aqui na semana passada, inauguraram um resort lá em Ouro Preto, num prédio que já foi batalhão da PM, já foi cadeia, então se o problema é o fantasma, não sofra com isso, tá bom? Deixa eu te apresentar agora os ganhadores do Triângulo da Sorte de ontem, domingão. Olha só, primeiro prêmio tivemos 3 ganhadores que ganharam R$10.000. Foram eles a Maria de Fátima Custódio, de Patos de Minas, a Franciele Teixeira Moura, de Uberlândia e o Alonso Coimbra da Silva, de Uberaba. Segundo prêmio, tivemos 4 ganhadores que ganharam R$15.000. Foi a Suelen Carvalho Riza, de Uberlândia, Gabriela Cunha Ramos, de Uberlândia, Leandra Rodrigues Garcia, de Uberlândia e a Célia Cristina da Silva, de Uberaba. Terceiro prêmio, um ganhador que ganhou R$25.000, foi o Carlos Roberto Trigueiro, também de Uberlândia. E no quarto prêmio, um ganhador que ganhou R$200.000. Foi ele, o Divanildo Gomes, também de Uberlândia. E nos Giros da Sorte, foram 20 ganhadores de R$1.500 cada um. 5 ganhadores de Uberlândia, 5 ganhadores de Uberaba, 2 ganhadores de Patrocínio, 4 ganhadores de Araguari, 1 de Araxá, 1 de Veríssimo, 1 de Tupaciguara e mais um ganhador de Monte Alegre de Minas. Os nomes completos dos ganhadores nos Giros da Sorte você pode conferir no site www.triangulodasorte.com.br. E se prepare, o novo Triângulo da Sorte já chegou.
Em junho, o Triângulo da Sorte vem com tudo! Domingo tem carro mais moto só no quarto prêmio. Isso mesmo, HB20 mais uma Moto Bros 160. É você de carro e moto nova na garagem. Ajude e concorra. No primeiro e segundo prêmio, R$10 mil em cada. No terceiro, 15 mil. No quarto prêmio, HB20 mais uma Moto Bros 160. Isso mesmo, carro e moto nova na garagem. Mais 20 giros de R$1.500 cada. Agora você pode pagar pelo Pix. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz da nossa região. Esse é nosso e é daqui. Já garante seu Triângulo da Sorte, eu vou garantir um intervalo rapidinho e volto já. Ai, gente, como é chato quando as cores das roupas desbotam, né? Vermelho vira rosa, preto vira cinza e branco vira bege. Mas aqui em casa não. Eu uso Tuf sem cloro para manter as cores. É branco mais branco e cores vivas por mais tempo sem desbotar. Ah, e Tuf tira as manchas e elimina os maus odores. Então, bora salvar as cores com Tuf? Tuf sem cloro. Cuidado suave, resultado poderoso. Qualidade Start. Ivan Negócios Imobiliários. Desde 1980, a nossa história é você. E Supermercados BH faz parte da sua família, faz parte de você. Apresentam Campanha do Agasalho 2025. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho. A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você pode doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 12 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2025. Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. Apoio Doe Calor. Espalhe Amor. Terminal Central. Prático e perto de você. Realização Band Triângulo e Band FM. Ruínas históricas, antigas estações ferroviárias, túneis centenários, tudo isso bem pertinho de BH. Vem aí, para quem curte a natureza e as histórias de Minas, a série especial Rota Preciosa. Um passeio pelo desenvolvimento do estado pela Rota do Ferro, cenário de muitas belezas naturais e aventuras. Dias 29 e 30 de maio, no jornal Band Cidade, segunda edição. Não perca, série especial Rota Preciosa. Oferecimento Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788. Central Rural, você encontra o que precisa. É qualidade e preço justo garantido. Central Rural, Marcos de Freitas Costa 94. Disque entregas 3259-1800. Casa dos Pisos. Piso extra, 43 por 43. Argamassa grátis, R$ 22,90. Revestimento branco, R$ 19,90. Tele 366, R$ 89,90. Casa dos Pisos Uberlândia, 3227, 1747. Ofertas aqui tem Agropecuária, ração prêmio 15 quilos, R$ 65,00. Ração prêmio 25 quilos, R$ 99,00. Milho grão 40 quilos, R$ 59,00. Pagamento dinheiro Pix. Aqui tem Agropecuária, Aldo Borges Leão 2100. De volta, agradecendo a sua companhia, para a gente começar a semana juntos. Obrigado pelas mensagens, a gente vai respondendo todo mundo, que é muita mensagem, mas a gente tenta responder todo mundo, tá? Você se lembra daquele acidente na cidade de Iturama, né, que deixou um jovem bastante ferido? Pois é, ele estava numa bicicleta elétrica, acabou atingindo um caminhão que seguia pela rua principal. Carlos Vilela, lamentavelmente esse jovem não resistiu, né? Lamentavelmente, Bagnete, ele não resistiu, né? Morreu na sexta-feira, 23, 2 dias depois em que aconteceu esse acidente que nós mostramos aqui no Minas. Kaique Souza Ferreira, menino de 16 anos, toda uma vida pela frente, estava nessa bicicleta elétrica, uma bicicleta motorizada, e ele acabou passando direto numa parada obrigatória, uma via preferencial, cruzamento da Santa Vitória com as 6 Irmãos, em Iturama. Momento em que ele acabou, como você disse bem, atingindo o caminhão caçamba que passava pela principal. Ele chegou a ser socorrido, o estado dele não era
bom, ele teve que ser transferido para o hospital aqui em Uberlândia. Foram feitos todos os esforços, mas o Kaique não resistiu. Velório e sepultamento aconteceram no final de semana. Fica a nossa solidariedade à família e aos amigos do Kaique. Lamentável, né, Bagnete? Obrigado, viu, Carlinhos? A gente vendo a imagem, a gente tem a sensação que ele não conseguiu parar a bicicleta. Seja ela elétrica, motorizada, como disse o Carlos Vilela, a sensação que a gente tem é que ele não conseguiu frear, não conseguiu parar. Ele leva até a mão à frente, assim. A gente deixa o nosso abraço solidário à família. Olha só, um homem foi preso depois de ameaçar a ex-mulher, tá? Isso dentro da delegacia, enquanto ela prestava queixa contra ele. Olha que situação, no mínimo, inusitada. César Campos está de volta com detalhes dessa ameaça dentro da delegacia, César. É no mínimo inusitada e é no mínimo lamentável também, né, Bagnete? A vítima foi a delegacia de Campos Altos, justamente pedindo uma medida protetiva em relação a esse ex-companheiro. Ela contou aos policiais que foi agredida por ele durante a noite anterior. Enquanto ela estava na delegacia, Bagnete, olha só, ela estava fazendo o registro desse pedido de medida protetiva, o homem mandou para ela, por meio de uma rede social, uma mensagem. Segundo a polícia, a mensagem tinha uma ameaça de morte. Imediatamente, os investigadores, então, foram ao local onde esse homem trabalha e prenderam ele em flagrante. Esse homem de 24 anos foi preso, então, pelos crimes de ameaça e também de agressão. Ele foi encaminhado aqui ao presídio de Araxá. Lamentável, né, Bagnete? Eu volto com você. É, sem noção demais. A mulher na delegacia pedindo proteção e o cara ameaçando ela pelo WhatsApp. Entendeu? Quer prova mais concreta do que isso, já manda ele pra grade. Se é que a gente pode chamar de homem, né, um canalha como esse. E um foragido da justiça, suspeito de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, foi preso com documento falso em um carrão de bacana. Chama Juliano Carlos aqui para contar essa história pra gente, Juliano. É isso mesmo, Bagnete. A captura aconteceu às margens da BR-050, no perímetro urbano de Uberaba, onde as equipes do Tático Móvel, juntamente com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, compareceram. Eles tinham informações sobre esse homem que estava foragido da justiça, abordaram ele nesse carrão BMW X6, um carro de alto valor, e durante verificações, esse suspeito apresentou 2 documentos falsos, além de uma raiz também utilizada para a prática de pesca falsa. Os policiais confirmaram a identidade dele, viram que ele tinha um mandado de prisão em aberto que foi expedido pela 3ª Vara Criminal da cidade de Limeira, pelo crime de latrocínio e ocultação de cadáver. A pena que esse homem tem que cumprir é de mais de 21 anos de reclusão. Então o veículo foi apreendido, removido ao pátio credenciado e ele, juntamente com mais de R$4 mil em dinheiro, máquinas de cartões de crédito, celulares e os documentos falsos, foi levado para a Polícia Federal. A ordem judicial foi cumprida, esse homem foi encaminhado para a penitenciária de Uberaba e permanece à disposição da Justiça. Bagnete. Tá certo, Juliano. Pode devolver ele lá para o interior de São Paulo, né? Pelo menos o estado de São Paulo paga essa conta aí, pagando de bacana. E o histórico do cara é dar pesado, o cara é perigoso. Vamos falar de festa, vamos falar de comemoração, vamos falar de pamonha. Patos de Minas celebrou mais um ano de história, com muita festa, cultura, orgulho mineiro, né? A gente sabe disso, 133 anos e olha só que legal, distribuiu pamonha para todo mundo. Para quem pensou que o início do feriadão de sábado seria tipicamente preguiçoso em Patos de Minas, errou feio. A Avenida Getúlio Vargas amanheceu assim, lotada e com todos os olhares atentos para a solenidade dos 133 anos da capital do milho. Isso é tradição em boa parte das famílias da cidade, como a da Dona Maria Dalva. É uma cidade boa de viver, é um pessoal que acolhe, né, todo mundo. É muito bom vir aqui. O meu avô, ele saiu na capa do livro do 2º ano, porque ele casou com 105 anos e ele ainda casou de novo. Tanto você vê o tanto que eu moro aqui. O bolo é muito bem feito, eu sei, eu até acompanhei um pouco.
da fazeção do bolo, da arrumação das caixas. São tudo feito com carinho. Pela primeira vez na história, além do clássico bolo de milho, houve distribuição de pamonha, a iguaria mais consumida da cidade. E quando tudo começou, a mesa foi esvaziada pela multidão em poucos minutos. Ninguém esperava por isso. Foi maravilhoso, viu? Tudo que Patos faz é bom. Já que é festa do milho, tem que ter os derivados do milho, né? Achei importante ter a pamonha a mais esse ano, né? Achei legal. A justificativa para a novidade na hora do parabéns é bem simples: reverência à cultura local. Capital Nacional do Milho, pamonha, né? A gente também começou a fazer o bolo de milho. Acho que tem 2 anos que a gente faz o bolo de milho. E a pamonha para agregar também um prato típico, patrimônio cultural de Patos de Minas. E foi um sucesso, viu? O ano que vem acho que nós vamos ter que dobrar. Esse ano foram 6.000 pamonhas e impressionante. Em questão de minutos ali, já não tinha mais bolo nem pamonha. Então vamos ampliar a quantidade no ano que vem. Depois da comilança foi hora dos tradicionais desfiles, que carregaram diversos temas educativos. E como qualquer sociedade é formada pela comunidade escolar e também atores como civis e militares, em Patos de Minas não foi diferente. Só que desta vez, nos 133 anos, foi um marco, um número recorde. Esse desfile é organizado aí com a previsão de participação de mais 5.500 pessoas. Nós temos mais de 14 escolas envolvidas. Ao todo nós temos 46 instituições participando. Esse desfile que começa, né, a organização a partir de 8 horas, tem uma previsão aí de ir até às 11 horas da manhã. Patos de Minas, terra próspera, fértil e de uma hospitalidade ímpar e inconfundível. Vida longa, princesinha do Alto Paranaíba. É isso aí, bela festa, né? Comilança feroz, bolo e pamonha. Vamos saber do Gustavo Galvão, que passou o final de semana lá, quantos pedaços de bolo e quantas pamonhas que ele comeu, porque depois ele foi para Fenamilho, que foi encerrado esse final de semana. Conta pra gente aí, Galvão. Pois é, Bagnete, eu perdi as contas de quantos pedaços de bolo e quantas pamonha eu comi, rapaz. Essa semana eu vou ter que fazer um regime aqui, porque o gordinho encheu a cara de bolo e de pamonha. Ainda tem mais, outra traulitada que é a Fenamilho, aí é correr aqui na Rondon Pacheco para tentar diminuir a pança. Mas fim de semana muito especial lá em Patos de Minas, encerramento então da Festa Nacional do Milho. Na sexta-feira nós tivemos na arena completamente lotada, público recorde, o nosso embaixador Gustavo Lima, mais de 3 horas e meia em show, emplacando os maiores sucessos, os maiores repertórios aí do sertanejo universitário. A arena, então, não cabia mais gente, de tanta pessoa que tinha lá para prestigiar o embaixador. Ele é de Presidente Olegário, mas a formação musical dele começou em Patos de Minas e a Fenamilho organizou a arena só para ele, viu? Porque corriqueiramente, nas noites de Fenamilho, são 2 shows na arena. Mas não, dessa vez a arena foi exclusiva do nosso embaixador. E no sábado nós tivemos show também com uma das maiores duplas do sertanejo universitário, está em ascensão. Hugo e Guilherme emplacaram também bons sucessos e a noite de sábado encerrada com Gustavo Mioto e no fim de semana o tradicional rodeio em touros e cavalos, onde foram distribuídas aí diversas premiações, carro, moto, cheque, enfim, foi uma festa que vai ficar assim na história de Patos de Minas. E ano que vem tem mais, o Bagnete. Vocês preparam o cachê aí, porque o Galvão vai atacar de novo na Fenamilho, viu? E a barriga vai crescer, tá? Volto com você. Tá certo, Galvão. Ele ainda ganha para se divertir, é mole ou você quer mais? Parabéns, Patos de Minas, parabéns, Sindicato Rural. Belíssima festa envolvendo toda a cidade, toda a região, ó. Tá de nota 10, Patos de Minas, tá aí o prefeito Falcão, a deputada Lude, todo mundo aí celebrando. Parabéns, Patos de Minas, cidade muito querida. Vem comigo porque aqui você também é o repórter. Olha só, essa reclamação de falta de sinalização, Avenida Corinto, bairro Laranjeiras, aqui em Uberlândia. O asfalto está novinho, a gente está vendo aí, mas a preocupação de quem mora na região, passa por aí, que o movimento é grande, o fluxo de veículos é muito grande, tá certo? Tem um estreitamento no final da pista, sem área de escape, né? E não tem sinalização, não tem placa.
Além disso, tá, apesar do asfalto novo, tem um ou outro buraco aí que já apareceu. Então o pessoal está atento, está ligado. Uma situação que tem causado transtorno e risco por quem circula por aí. Nós, claro, enviamos o vídeo direto aí à Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, a CETRAN, nos informou que vai mandar uma equipe no local, tá? Vai ver de fato o que está acontecendo de lá, vai realizar esse serviço de manutenção, vai completar a sinalização da vista, tá vendo, o asfalto é novo, tem muito mato do lado aí, né? Aproveita, já dá uma geral, a gente agradece a você, amigo telespectador, pelo vídeo, tá bom? Muito bacana? Legal, vamos mostrar isso sinalizadinho. E eu reforço com você a importância de você participar junto com a gente, tá, da campanha do Agasalho 2025. Você já percebeu que o frio aumentou, noite cada vez mais gelada e muita gente não tem um agasalho para se proteger. Se a gente parar para pensar nisso, corta o coração. Então vamos mostrar o tamanho da nossa solidariedade, vamos ajudar quem precisa. A campanha do Agasalho 2025 já começou. Você pode doar agasalho, cobertor, qualquer peça de frio que está esquecidinha lá no seu guarda-roupa, pega ela. Vamos aquecer o coração de quem mais precisa? Ivan Negócios Imobiliários, desde 1980. A nossa história, você. E Supermercados BH faz parte da sua vida, faz parte de você. Apresentam Campanha do Agasalho 2025. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho. A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você pode doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 12 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2025. Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. Apoio Doe Calor. Espalhe Amor. Terminal Central. Prático e perto de você. Realização Band Triângulo e Band FM. Se você for até os postos de arrecadação, será muito bem recebido. Aqui na Band, aqui na Rondon Pacheco tem um, você pode vir aqui, já toma um cafezinho com a gente, tá? E também tem a Caravana do Bem, que vai percorrer vários pontos da cidade justamente para buscar essa doação, caso você não tenha tempo. No ano passado, gente, olha que beleza, 50 mil toneladas de agasalhos foram arrecadados e esse ano a gente, ó, tá torcendo para a arrecadação ser ainda maior e a gente ajudar mais pessoas, tá? Separe suas peças de doação, leve nos postos de arrecadação, porque essa é a campanha do Agasalho 2025. Menos frio, mais calor e mais amor. Bora fazer mais um intervalo rapidinho aqui no nosso Minas Urgente, eu volto já. Minas Urgente e oferecimento limpador perfumado Azulim. Casa limpa perfumada, qualidade Start. Sua mãe merece ouvir o melhor com a marca que ela confia. Na campanha especial de Dia das Mães, a Philips oferece aparelhos auditivos com até 50% de desconto. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Atenção, Triângulo Mineiro, o Bretas agora é Supermercados BH. Seguimos com a mesma dedicação de sempre para em breve deixar as lojas com o jeitinho BH de cuidar dos clientes e o compromisso de oferecer variedade, qualidade e um excelente atendimento. Tudo o que você precisa com a economia que você merece. Venha conhecer e aproveitar as novidades que preparamos para você. Supermercados BH faz parte de você. Futsal Inconfidentes. A emoção da maior competição do futsal no oeste de Minas está em quadra. De 23 de maio a 7 de junho, a cidade de Fronteira recebe a Conferência Oeste com 3 grandes disputas, 38 equipes e os melhores atletas da região. Transmissão ao vivo de todos os jogos pela TVZ, o canal da Zavacom no YouTube. Gols e notícias aqui na Band Triângulo e também em nossos canais digitais. Futsal Inconfidentes. Oferecimento Cruzeiro do Sul Virtual. Graduação EAD no seu ritmo. Sicredi é ter com quem contar. Tremendão, pra quem vive por esporte.
Supermercados JB, sempre com você. E WR Bolsas e Uniformes, equipando você em seus grandes desafios. Você que está de olho aí na universidade, pois bem, os interessados em fazer o Enem desse ano devem ficar atentos, porque as inscrições já estão abertas. Ana Paula Lemos é que chega agora trazendo aí todas as coordenadas para se inscrever, né, Ana? Boa tarde, boa semana. Excelente tarde, excelente semana para você também, Bagnete, para todos que acompanham o nosso Minas Urgente. É isso mesmo, as inscrições começaram hoje, dia 26 de maio, e vão até dia 6 de junho, ou seja, interessados em fazerem aí a prova, né, o Exame Nacional do Ensino Médio em 2025, tem 2 semanas, até sexta-feira da semana que vem, para se inscreverem de forma online no portal do participante, no site do INEP, é bem fácil de encontrar, e aí você vai preencher ali um formulário, e para oficializar essa inscrição tem que pagar uma taxa. Esse ano ela é no valor de R$ 85,00. Ela pode ser paga através de boleto bancário, Pix ou crédito e débito. A data final de pagamento da taxa é dia 11 de junho, segundo o INEP, não terá prorrogação. Então é necessário também ficar bem atento quanto a essa data limite para pagamento da taxa de inscrição. Lembrando que o Exame Nacional do Ensino Médio é a principal forma de entrada para o ensino superior, tanto pelo SISU, também quanto para o ProUni, né, que é para entrada em universidades particulares, e também é necessário fazer o Enem se a pessoa quiser algum financiamento estudantil, como é o caso do FIES. Então é realmente de muita importância realizar esse exame, que acontece esse ano nos dias 9 e 16 de novembro em todo o Brasil. Dia 9 tem aí as provas objetivas, né? São 45 questões de múltipla escolha, redação e língua portuguesa. No dia 16, no outro fim de semana, mais o restante aí, ciências da natureza. Então o pessoal já pode começar a se preparar, agora já tem data tanto para inscrição quanto para a realização do Enem 2025. Bagnete. Valeu, Ana. Obrigado pela dica. Está começando hoje, não deixe para a última hora, tá bom? Ó, e mais uma informação, quem estiver querendo adotar um cão-panheiro, um gatinho, tá? O Canil Municipal de Araguari está promovendo a adoção responsável de cães e gatos, e todos os animais disponíveis já estão vacinados, tá? No caso dos gatos e cães com mais de 8 meses, também já estão castrados, vermifugados, então é só dar amor e carinho, tá bom? Para os filhotes, a castração já é agendada no momento da adoção. A campanha, claro, é justamente para conscientizar a população sobre a importância de oferecer um lar seguro e cheio de afeto aos animais abandonados. A visitação no Canil Municipal de Araguari pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 3 da tarde, lá na Rua dos Carvalhos, número 755, bairro São Sebastião. Adotar é um ato de carinho, de responsabilidade, de dar uma nova chance ao amiguinho de 4 patas, tá certo? Transforme vidas, inclusive a sua. Tá afim de um amiguinho? Já sabe, Araguari, com esse super projeto aí então. Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui com notícia boa, né? Agradecendo a sua companhia nesse início de semana, seguimos juntos até sexta-feira. Tá chegando Vanessa Pires e o Band Mulher, claro que você não vai perder, o nosso encontro está renovado amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola. Amanhã, terça-feira, é dia do Advogado do Povo, para a gente falar dos seus direitos. Eu espero a sua pergunta, tá bom? Boa semana a todos, forte abraço, tchau!